Olá, caro aluno! Nesse vídeo, você vai aprender sobre como calcular os custos de armazenagem por peça e o custo de armazenagem geral. No caderno de estudos, você deve já ter praticado como calcular o método do último período, o método da média móvel e outros cálculos que estão lá. Agora vamos praticar juntos como calcular esses dois tipos de custos, o de armazenagem por peça e o de armazenagem geral. Vamos começar pelo custo de armazenagem por peça. Acompanhe no computador tudo que eu vou marcar como prioritário para que você foque e entenda o cálculo que estamos fazendo. Aqui nós temos a fórmula de cálculo do custo de armazenagem por peça, que é Q sobre 2 vezes T vezes P vezes I. Q, como vocês viram no caderno, é a quantidade em estoque do item de que nós estamos tratando. T é o tempo dessa armazenagem, que nos exercícios e no caderno nós sempre consideramos 1. P é o preço unitário informado no exercício, o preço unitário daquele item. E I é a taxa de armazenamento, que pode ser declarada tanto em porcentagem como em valor unitário também. Vamos para o exemplo. Você deve calcular o custo anual de armazenagem das peças ABC. Considere que você tem como Q 350 unidades dessas peças no estoque e o preço unitário de R$10. Observe que há outras informações nesse enunciado, como por exemplo, os R$800 mil de estoque, de matéria-prima, de produto em processo, que é esse WIP, que é o que? Work in Progress, ou seja, produto em processo, produto semi-elaborado, e também de estoque de acabados. Só que esse valor aqui de 800 mil é para todos esses itens. E agora a gente só quer tratar das peças ABC. Então o objetivo não é tratar de todos, mas só da peça ABC. Vamos continuar com essa parte do exercício. Bem, nós já sabemos que Q é 350. Agora, nós precisamos saber quem são T, P e I. T, que é o tempo desse armazenamento, a gente já disse que vai ser 1, vai sempre considerar 1. P, que é o preço unitário nesse exercício, é R$10. E quem vai ser o I? Quem vai ser a taxa de armazenamento considerado nesse cálculo? Ora, se eu digo aqui que eu tenho 18% de custo do dinheiro ao ano, eu quero dizer que essa é a taxa que eu vou pagar porque eu armazenei o produto. Ao invés de ter investido esse dinheiro em outro tipo de investimento, não. Eu decidi pegar esse dinheiro, esse valor, esse capital que eu tenho e transformá-lo em estoque. Então, esse é o custo do meu dinheiro ao ano. Detalhando esse cálculo, o que é que a gente tem? 350 unidades, que são Q, a letra Q, que nós tínhamos aqui nessa fórmula, dividido por 2, vezes 1, que é o T, vezes 10, que é o preço unitário, vezes 0,18, que é o quê? Aquele custo de dinheiro ao ano que nós falamos anteriormente. Sendo assim, nós temos o resultado desse cálculo, que é R$315. Então, o custo de armazenagem por peça das peças ABC é igual a R$315. Vamos agora ao cálculo do custo de armazenagem geral. A fórmula do custo de armazenagem geral pode parecer um pouquinho mais complicada, mas não se preocupe, você vai conseguir alcançar o conhecimento desse conceito. Na fórmula do custo de armazenagem geral, nós temos também um Q sobre 2. Só que preste atenção, agora nós não estamos falando mais da armazenagem de uma peça, como foi no exercício anterior, em que calculamos o custo de armazenagem só da peça ABC. Agora nós queremos calcular o custo de armazenagem geral. Vamos a um exercício para que você entenda melhor esses conceitos. Veja aqui, nós temos os mesmos dados que nós tínhamos no enunciado anterior.
Só que agora nós vamos utilizar outras informações. Porque, como eu falei, aqui o objetivo é que a gente calcule o custo de armazenagem geral de todos os itens que eu armazeno no estoque. Eu tenho aqui aquelas 350 unidades que eu tinha antes. Só que essas 350 unidades estão se referindo ao item ABC. E agora eu quero falar do estoque completo. Então, nesse momento, sim, eu devo usar todo o valor do estoque de todas as minhas matérias-primas, todo o meu material em processo e todo o meu estoque de produtos acabados. Então, quando eu for falar agora de que, eu não estou falando da quantidade só do item ABC, mas de todos os itens. Agora, vamos substituir esses valores na fórmula. Ora, você viu que a gente tinha ali um Q sobre 2, não foi? Pois é, mas percebam, na fórmula, voltando lá no slide, nós tínhamos Q sobre 2 vezes P. E eu não tenho, nesse enunciado novo, o preço de cada um dos itens do estoque. Eu tenho o valor geral desse estoque, que são R$800 mil. Então, como é que eu faço essa substituição? Ora, eu não tenho Q e não tenho P de todos os itens do estoque. Mas eu tenho o valor total desse estoque. Pensem, se um item multiplicado pelo preço unitário dele me dá o valor desse item no estoque, se eu já tenho todo o valor do estoque, significa dizer que eu já tenho o resultado da multiplicação da quantidade vezes esse preço unitário. Então, eu já tenho aqui o Q vezes o P, que é igual a R$800 mil. Então, ao invés de eu só dividir Q sobre 2 vezes P, eu já considero que eu já tenho o resultado da multiplicação da quantidade vezes o preço unitário. E só faço dividir por 2, que é como está registrado na fórmula. A outra parte dessa fórmula, eu tenho que considerar, para calculá-la, eu tenho que considerar quais são os meus gastos gerais com materiais e meus gastos com pessoal. Então, o que é que eu tenho aqui como gastos? Que vai compor aquelas letrinhas lá da fórmula, DF, tá? Que são aquelas despesas lá que eu tenho. Então, eu vou ter R$110 mil, vou somar os R$35 mil de gastos com pessoal e vou ter que incluir também os encargos da folha salarial. Vamos repetir essa parte para que você entenda bem. Olha, eu tenho aqui os gastos com materiais, certo? Reparem onde eu coloco a seta. Tenho os gastos com pessoal e tenho os gastos com encargos da folha salarial. Então, veja, se eu pago o salário de uma pessoa e eu também tenho que pagar os encargos, o que são esses encargos? São mais uma despesa que eu tenho que arcar relativo à mão de obra. Então, se DF é composto por gastos com materiais e também por gastos com mão de obra, os encargos em cima da folha salarial têm que fazer parte dessa conta. Então, veja aqui. A primeira parte eu já resolvi, que são Q vezes P sobre 2, que eu já tenho, que são os R$800 mil dividido por 2. Eu sei que R$110 mil são meus gastos com materiais. Eu sei que R$35 mil são meus gastos com pessoal. E eu sei agora também que os meus 50% de gastos com encargos da folha salarial entram também nessa conta que forma o DF da fórmula. Então, para encontrar o DF, eu tenho que fazer todas essas contas aqui, tá bom? Dê uma pausa agora no vídeo. Faça os cálculos até esse momento e só em seguida volte para concluir. É muito importante que você compreenda essa parte do cálculo, para que você não confunda quais são os itens que fazem parte do cálculo do custo de armazenagem geral. Quando você voltar, a gente continua. Continuando então, eu entendo que você já fez toda a parte, desde o cálculo da quantidade vezes o preço dividido por 2, que são esses 800 mil dividido por 2, e o DF. Agora, a gente vai fazer a parte final.
parte final, a gente tem a parte mais simples dessa fórmula. Por quê? Porque a gente tem que multiplicar o T vezes I, que é o quê? O tempo de armazenamento, que a gente já considerou que é 1, e I, que é aquela taxa de armazenamento que a gente já conhecia. Então, a gente tem a primeira parte da fórmula, a segunda parte da fórmula e a terceira parte da fórmula. Adiantando um pouquinho, o que é que a gente vê aqui? 800 mil dividido por 2 resultam em 400 mil reais. Aquela outra parte da fórmula, que eram 110 mais 35 mil, mais a metade dos 35 mil, estão aqui. E o final, T vezes I. Como resultado para esse cálculo, nós temos que o custo de armazenagem geral desta empresa para elas trocar esses itens é de R$ 101.250. Caso ainda tenha dúvidas, repita o exercício, faça cada exercício que está lá no caderno de estudos e, muito importante, não veja a resposta antes de responder o exercício. Faça primeiro o cálculo e só depois de concluí-lo é que você vai lá no final do caderno para olhar a resposta. Se as dúvidas continuarem, entre em contato comigo, que sou sua professora, ou com o seu tutor virtual. Eles e eu ajudaremos todos vocês a sanarem essas dúvidas. Agora é importante que vocês demonstrem esse empenho, estudem e resolvam os exercícios. Esse tipo de assunto só consegue ser aprendido por meio da prática, gente. Então, pratiquem, tá bom? Até mais!